Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. De fato, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde a vida e destrói a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje, quinta-feira, depois das cinzas, né? Segundo dia da quaresma. Faltam 38 dias. No Evangelho de hoje, Jesus acrescenta, né? Hoje, Jesus estava rezando, né? Vou contar o Evangelho completo. Jesus estava rezando num lugar retirado, quando ele pergunta, e há toda aquela discussão famosa da igreja, né? Jesus pergunta aos seus discípulos: O que dizem os homens sobre mim? Né? Aí uns dizem que é João Batista, outros dizem que és Elias, e outros que és algum dos profetas. Então Jesus pergunta: O que diz os homens? O que diz vocês sobre mim? E aí então Pedro responde imediatamente: Tu és Jesus, o Filho de Deus vivo. Então Jesus proibiu severamente que contassem isso a alguém. Muito bem. No Evangelho de hoje, Jesus estava contando a narrativa de tudo o que irá acontecer com ele. Ele já sabia o que ia acontecer. Claramente ele estava com medo, porque ele ia sofrer pelos anciãos e chefes e doutores da lei. Ia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Mas por que então ele estava contando aquilo? Por que os discípulos teriam que saber daquilo? Porque Jesus conhecia que os discípulos não acreditavam nele. Quando a gente não acredita em alguém, quando a gente não, quando a gente duvida da palavra de alguém, mas a gente não quer magoar a pessoa, a gente fica quieto, não fica? Muitas das vezes a gente se fecha e não fala para ninguém, só fala para um amigo mais próximo. Assim era os discípulos. Eles não falavam diretamente com Jesus, mas Jesus ouvia os boatos deles com os outros discípulos que estavam junto deles. Ou seja, eles não estavam sozinhos. Eles não acreditavam quem era Jesus. Então Jesus contou toda a narrativa que ia acontecer com ele. Mesmo assim, eles não acreditavam. Mas não era para eles acreditarem naquele momento. Eles iam acreditar após, quando Jesus ressuscitasse. Eu acho que o primeiro ponto que Jesus quer deixar aqui é: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. A gente não pode negar os nossos problemas e os problemas da nossa vida. Ah, mas que meu chefe pega pesado comigo no trabalho. Que eu chego em casa eu não tenho descanso, né? Tenho que fazer tudo. É a cruz que você tem que carregar. Bendito, diga, quando você for fazer esses trabalhos, ao invés de você reclamar, diga consigo mesmo: Bendito seja Deus, porque o Senhor me deu pernas e braços para que eu possa carregar a minha cruz. Para que eu possa conduzir a minha cruz. Depois Jesus disse também: Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Quem tem medo de Jesus,
Quem tem medo de falar de Jesus para com o outro, por causa que teme a vida, esse vai perder a sua vida rápido. Mas quem proclama Jesus para toda criatura, esse salvará a sua vida. Porque a gente tem boca para falar. Muitas das vezes a gente pessoa, o padre fala, e eu repito, muitas vezes a gente é duas caras. Muitas vezes a gente vive duas caras. A gente chega na igreja, a gente é santo, a gente assiste a missa, a gente vê a pregação do padre, fica lá quietinho no banco só assistindo a missa, né? Ainda pega alguém conversando do nosso lado, a gente briga, não, que não é para conversar, é para assistir a missa, né? Jesus está ali na frente. Aí você sai da missa, chega em casa, coloca aquele funk pra ouvir. É aquela coisa medonha, como diz o Padre Léo. Não pode. Isso daí é encardida tentando. Chega em casa, você escuta, você vê carnaval na TV. Não que isso seja um pecado, mas olha bem as cenas do carnaval e você vai saber se isso é ou não é. Tá? Qualquer dia, e eu faço essa experiência para com os outros. Para você descobrir se é pecado ou não, deixa o seu consciente trabalhar. Você chega, coloca um negócio na TV e fica só prestando atenção. Só para ver as situações e as coisas que vão passar lá. Aí você vai descobrir se é pecado ou se não é pecado fazer tudo aquilo. Aí o povo vai falar, padre, o povo pergunta para o padre, né? Padre, é pecado adotar uma criança, o casal sendo homo, que nem eu vi na internet hoje. O casal sendo homossexual, é pecado adotar uma criança? Não, não é pecado. Porque a questão não é pensar no casal, a questão é pensar na criança. Então, muitas das vezes, o que a gente pensa que é pecado, na verdade não é. E o que a gente pensa que não é pecado, na verdade é. Analisem o seu consciente. Analisem o seu psicológico. Deixa o psicológico trabalhar. Deixa a sua cabeça trabalhar ao invés de falar primeiro. Pois quem quiser perder pois de fato, não adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e destrói a si mesmo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, não adianta a gente ter tudo e não ter o principal, que é a palavra de Deus. Como aquela história do papagaio, né? A mulher foi lá no mercado, foi lá no pet shop, né? Que hoje em dia tem tantas coisas bonitas, né? É pet shop, né? Shopping center, né? Aí a mulher chegou lá para poder no pet shop para poder comprar um bicho, né? O marido dela tinha morrido. Foi lá e comprou um papagaio. Comprou, tava olhando um monte de bicho lá. Mas temos aqui essa caracatua, temos aqui esse calopsita, né? Aí ela chegou, olhou pro papagaio. E esse papagaio? Quero comprar esse papagaio. Foi lá, comprou o papagaio, levou o papagaio para casa, cuidou do papagaio. Chegou no primeiro dia, ela foi dar bom dia pro papagaio. Bom dia, louro! O papagaio todo murcho. Papagaio quieto. Aí ela virou pro papagaio e falou: Louro, é a mamãe. Cadê o bebê? Cadê o bebê? E o papagaio quieto. Ranzinza, bravo. Aí ela ligou no cara do pet shop. Como é que você me vende um papagaio que não fala? Eu não acredito. Eu vou devolver esse papagaio. Não, a moça, peraí. Você não comprou um viveiro pra ele. Precisa de um viveiro. Precisa de um viveiro. Porque é o viveiro de titânio reforçado. Que o papagaio ele se sente no habitat natural. E aí, quando ele vai se sentir em casa, ele começa a falar: Como é que você deixa o papagaio? Aonde que você deixou o papagaio? Numa gaiola. E aí você quer que ele fala? Como é que você deixa o papagaio numa gaiola? Você quer que ele fala depois? O papagaio vai se sentir preso. O papagaio vai se sentir apreendido. Ó, vocês têm então esse viveiro em casa? Por sorte, temos um viveiro aqui, um dos últimos, chegou agora há pouco, por sorte.
Foi lá, comprou o início do viveiro. Parcelou em 15 vezes no cartão. Chegou, colocou o viveiro lá, montou, né, ocupou parte do espaço da casa dela. No outro dia, ela abriu a porta e gritou: Bom dia, louro! A maior empolgação e o papagaio lá, quieto. Parecia uma estátua. Travado na mesma posição. Aí ela virou e falou: Louro, é a mamãe, vamos, visita. O papagaio quieto. Ligou novamente lá pro cara do pet shop. Como é que você me veio? Ó, comprei viveiro, gastei um monte de dinheiro naquele viveiro, o papagaio não fala. Aí ela virou e falou, aí o moço do pet shop virou e falou assim, mas você comprou a poleirinha pra ele, né? Puleiro? É que puleiro? É um puleiro. Puleiro feito em mogno, né? Não pode ser aquelas madeiras comuns, não pode ser bambu, porque se eles comerem bambu e entrar as cordas vocais dele, aí ele não fala mais. Então tem que ser mogno. Mogno é mais resistente, é uma madeira mais forte. Então, é uma madeira de mogno, puleiro bem forte, que daí ele pula em cima do puleiro, no balançar do puleiro, as cordas vocais dele se aquecem e aí ele fala. Aí ele fala, pode ter certeza. Foi lá, comprou o puleiro, colocou em casa, né? Acho que ficou bonito aquele puleiro lá. Dormiu, jogou no outro dia. Bom dia, louro! O papagaio ainda parecia uma estátua. Ah, não, mas eu não aguento mais esse papagaio, velho. Papagaio não fala! Eu comprei um papagaio que não fala! Ligou pro moço da agropecuária e falou assim, mas moço, meu papagaio não fala! O moço virou e falou assim, mas você colocou a escada pra ele? Mas que escada? Que mano é escada? Já comprei puleiro, já comprei viveiro, esse papagaio não fala, é com viveiro escada! Calma, moça. É que é uma escada feita em aço inox, né? Não pode ser em madeira, porque eu já te falei. O papagaio ele come, e aí você entra nas cordas vocais dele, trava e ele não fala mais. Então temos aqui uma escada, né, que ela é uma escada para o papagaio subir. O papagaio sobe, né? Ele pula na escadinha, aí da escadinha ele pula no puleiro, o puleiro aquece as cordas vocais dele ali e ele fala. Né? E quanto que tá custando essa escada aí? Foi lá, comprou a escada, trouxe pra casa, né? Escada de aço inox, bonito. Dormi, no outro dia, foi lá, olhou o papagaio travado, feito uma estátua. O papagaio não falava, rapaz. Aí ela virou e falou, bom dia, louro, e o papagaio não falava mais. Ela já tava até estressando, queria bater no cara da agropecuária. Ligou pro cara da agropecuária de novo e falou, ó, o papagaio não tá falando não. Então deve ser falta do espelho. Você deixou um espelho no quarto dele? Como assim um espelho? Ah, é que tem que ter um espelho. Espelho feito com a borda de aço inox, né? Já te falei o risco que corre se tiver com madeira. Para ele se ver no espelho. E quando ele estiver se vendo no espelho, ele vai ver outro. Ele vai pensar que é outro papagaio. Aí ele sobe na escada, aí ele pula no puleiro e começa a falar. Se não tiver o espelho, ele não vai saber quem que ele é, e aí ele não vai falar, ele não vai se reconhecer. Aí pronto. Foi lá, comprou o espelho, colocou, chegou em casa, dormiu. Outro dia acordou de novo. Bom dia, Loura! Ainda bem que ela acordou rápido. Porque só deu tempo dela escutar as últimas palavras do papagaio. Finalmente o papagaio falou. Ela escutou o papagaio falando, ela saiu correndo. Parecendo a criança. Chegou lá, deu tempo dela escutar as últimas palavras do papagaio. O papagaio falou assim: aquela loja, comida, aquela loja não tinha comida. Faltou comida pro papagaio. Se a gente não tiver comida na nossa vida, se a gente não tiver Cristo na nossa vida, do que adianta toda a riqueza? Do que adianta viveiro, puleiro, escada, espelho, sem o principal, que é a palavra de Deus? O maior ensinamento para hoje é que nós saibamos realmente
e verdadeiramente que Cristo Jesus é o único alimento nosso, é a única certeza da nossa vida. A gente pode perder amigo, irmão, tio, vô, vó, a gente pode perder a nossa família inteira, mas Cristo, Jesus Cristo, a gente não vai perder nunca. Porque Ele, mesmo, mesmo com todos os nossos problemas, Ele nos aceita do jeito que a gente é. Então, no instante de silêncio, peçamos que Deus nos abençoe no dia de hoje. E rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair à tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que nessa quinta-feira fique na paz e na alegria de Deus. Amém.